A nossa vida é em volta de sentimentos, então tudo que nos rodeia faz parte de algum sentimento. Então existem alguns sentimentos que nos dão clareza, são sentimentos que quando eu tenho, através desses sentimentos eu consigo reconhecer algo importante na minha vida. E existem outros sentimentos que me fazem não enxergar aquilo que é importante enxergar. Tudo isso nós vivemos enquanto sentimos. Tem sentimentos que levam para a solução e tem sentimentos que impedem a solução. Então, tudo o que acontece nas nossas vidas vem do sentir. Eu sinto primeiro para que depois esses sentimentos se materializem. Quando ele se materializa, tá? A ação acontece, eu tenho um resultado positivo ou negativo. O sentimento também vem de uma situação que eu passei. E em constelação familiar, esse sentimento pode vir através dos meus ancestrais, daquilo que eles passaram, daquilo que eles vivenciaram. Então, o Bert Hellinger ele vai diferenciar o sentimento em 4 tipos. Então, ele dá 4 classificações para os sentimentos, tá? O primeiro é o sentimento primário. O que significa esse sentimento primário? Ele é resultado de uma situação imediata, ele é aparente. Você consegue perceber ele aparente e ele é o primeiro sentimento que aparece quando uma situação a qual nós somos expostos, ela acontece. Então, o que acontece nesse sentimento? Ele vem de uma situação imediata, tá? Aí tem um exemplo, que quando a mãe morre, toda criança que perde a mãe é dominada pela dor. Então a criança chora, a criança às vezes passa mal, porque ela não está entendendo, né, o que está acontecendo ali. Mas ao mesmo tempo ela sente essa perda, ela sente que a mãe se foi. Então esse chorar é congênito com a situação. É natural que se tenha esse sentimento. Esses sentimentos primários, eles são muito intensos, então a pessoa vive esse sentimento primário na intensidade. Porém, ele é intenso, mas de curta duração, tá? Quando nós perdemos alguém, nós choramos muito naquele primeiro momento, o choque da perda nos causa um desespero. E o sentimento primário apresenta uma questão de desespero e isso vai minimizando conforme o tempo vai passando. Então, o sentimento primário, ele fala do impacto, daquilo que acontece e muitas vezes eu não estou esperando que aconteça. E se eu estou esperando que aconteça, eu não espero que aconteça naquele exato momento em que aconteceu. O sentimento primário, ele é o sentimento na íntegra. Então, é o que as pessoas conseguem compartilhar com você daquele sentimento. E todo sentimento primário é passível de ser compartilhado. As pessoas entendem porque você está sofrendo em relação àquela questão, entendem porque você está sofrendo por algo que realmente aconteceu. É interessante uma característica do sentimento primário que quando você está com esse sentimento primário, você não fecha os olhos, é um sentimento vivido de olhos abertos, é um sentimento onde eu estou vendo o que está acontecendo, não precisa lembrar de nada para que esse sentimento venha à tona. Ele está ali para quem quiser ver, tá? Nos sentimentos secundários, são sentimentos onde nós ficamos bravos, onde nós ficamos zangados. Nesse sentimento, nós temos a impressão de que nós estamos sendo usados. E quando você se sente usado por outra pessoa de uma forma pejorativa, é um sentimento que não se vivencia de olhos abertos, porque você fecha os olhos para lembrar do que aconteceu e esse lembrar vai regando esse sentimento ruim. Não dá para ninguém interferir nesse sentimento. Por quê? Porque é algo seu. Às vezes você sente, as pessoas sabem que você está sentindo, outras vezes você sente, então as pessoas também não sabem que você está sentindo. São sentimentos que você fica remoendo, são sentimentos que você fica deixando criar raízes dentro de você. Tá? O sentimento secundário, ele segue uma imagem interna e não é realidade como o primário. Pode ser que tenha sido realidade antes de ter acontecido ou ser algo que você criou dentro dessa realidade. Então, quando acontecer alguma coisa e você colocar na cabeça que alguém foi contra você, você não sabe se realmente foi, mas você criou aquilo e esse sentimento se torna forte dentro de você, como eu falei, né? Ele cria lá uma raiz, tá? Então, por isso que eu fecho os olhos para lembrar. É um sentimento geralmente egoísta, onde as atenções são voltadas para quem está sentindo isso, porque a pessoa não consegue disfarçar o que está sentindo. Então ela se sente usada, usurpada, ela quer atenção para ela, tá?
Então, através desse sentimento, as pessoas querem que as outras pessoas tenham compaixão dela, mas mesmo assim ela não consegue tirar o foco dela mesma, ela não consegue. Ela se sente, assim, o centro das atenções. Um profissional, quando vai ajudar alguém a sair de um emaranhamento desse, se a pessoa estiver no sentimento secundário, você não consegue ajudar, porque ela está cheia da razão dela, não dá para você confrontar a razão da pessoa. Aqui ela tem subsídio internos para continuar com o sentimento, para continuar com esse sentimento que muitas vezes é um sentimento ruim. O terceiro tipo de sentimentos são os sentimentos adotados, né? Inclusive, eu já gravei uma aula sobre esses sentimentos adotados lá atrás. Então, quando nós temos a identificação com outra pessoa, então nós estamos sofrendo com a outra pessoa e isso é bem difícil porque eu olho para minha mãe e percebo que a minha mãe sofreu a vida inteira, que ela não teve recurso, que ela sempre dependeu de alguém, ela se esforçou, mas ela não conseguiu alcançar os objetivos dela. Então, por amor à minha mãe, eu vou segui-la. E esse é um amor que vai fazer com que eu não consiga também sair do lugar, repetindo o quadro da minha mãe. Isso é o amor. Por quê? Eu tenho competência, eu tenho diferencial, mas a minha consciência é maior, a minha consciência interna me culpa e me faz não sair do lugar seguindo a minha mãe ou seguindo quem quer que seja, para que eu consiga repetir tudo de bom ou de ruim que essa pessoa vivenciou. Então, para sair desse sentimento, nós temos que tirar a identificação. Como é que sai a identificação? Nós temos que ter a consciência de que cada pessoa tem a sua história, cada pessoa tem o seu jeito, cada um tem o seu destino, que eu não preciso, por amor, sofrer por ninguém. Porque a identificação, quando eu tenho com um familiar, eu estou sofrendo por amor que eu tenho àquela pessoa, por amor para que ela me aceite, eu preciso que ela me aceite. Então, para ela me aceitar, eu não posso ser maior do que ela, e esse fato de não poder ser maior, de não querer ser maior, é totalmente prejudicial internamente, porque acaba me bloqueando. Então, o que a minha mãe teve de sofrimento é dela, não é meu. O que ela passou com meu pai é dela, é dele, não é meu. Eu tenho o meu lugar, eu tenho a minha história. Então, dentro disso, encontrar o meu lugar, encontrar o meu propósito de vida, entender as minhas metas é fundamental para bloquear a identificação, tá? A identificação é uma prisão, você fica preso a uma pessoa e você começa a repetir atitudes que essa pessoa tinha ou tem. Então, por amor para seguir essa pessoa, para que essa pessoa te aceite. Algumas pessoas dizem, Francisco, mas é difícil porque às vezes eu estou sentindo e não sei por quê. Então, se você já sabe que está repetindo, parar a repetição é mais fácil. Se você já entendeu o emaranhamento, que é confusão sistêmica, vai ficar mais tranquilo para você se libertar desses sentimentos adotados, porque não são sentimentos seus, são sentimentos alheios. Então, você está sentindo porque você se identificou com essa pessoa. Na constelação familiar isso é muito frequente você perceber a identificação. Então, por trás desse terceiro sentimento, que é o sentimento adotado, atua um sentimento de amor. E para que eu consiga sair disso, geralmente eu preciso fazer uma constelação. É difícil sair sozinho, mas não é impossível. Eu tenho que olhar o que está acontecendo, eu tenho que reconhecer essa pessoa como importante na minha vida, reconhecer a história dela como uma história importante, olhar para a pessoa, respeitar a pessoa, amar a pessoa e anular a identificação. Dizendo, eu fico com aquilo que é meu e devolvo para você aquilo que é seu, com amor e por amor, tá? E o quarto tipo de sentimento são os metasentimentos. É um sentimento íntimo, um sentimento superior. Meta significa superior. Então, metassentimento é um sentimento superior, são sentimentos sem emoção, são forças que vão atuar para que você tenha uma atitude, uma ação. E o metassentimento é muito importante porque ele faz com que você não se envolva com o sentimento dos outros. Você tem sim humildade, você é humano para olhar, porque o metassentimento é um sentimento bom. Porém, você vai no centro do sentimento. O que significa ir no centro do sentimento? Não dá para você ajudar uma pessoa se você está emaranhada no sentimento dela. Você não consegue salvar alguém se você se envolver emocionalmente. Eu sempre dou um exemplo nas palestras, nos seminários que eu faço, que é assim. Alguém está morrendo afogado perto de você e se você tentar salvar essa pessoa, os dois vão morrer. Porque a emoção daquela pessoa você não consegue chegar perto, porque ela quer sair daquela situação. Dizem que a melhor forma de salvar alguém é por trás da pessoa. E se você puder desmaiar a pessoa de alguma forma, não é?
E olha que forte isso, vocês se salvam. Agora, se você chegar perto de uma pessoa que está morrendo afogada, no desespero, você vai morrer afogado também. Então, o meta-sentimento é sair da emoção. E para o centro do sentimento é auxiliar a pessoa como você pode auxiliar. Isso é um sentimento superior, um sentimento maior, um sentimento que vai auxiliar e não atrapalhar. É um sentimento que vai tirar você de toda a bagunça sentimental e vai para o foco, para o centro, para o auxílio, tá? Eu atendo casos que me tocam profundamente, mas eu não posso me envolver nesses casos. Eu preciso ir para o centro, e no centro não há sentimento, e sim uma atitude. É como se você conseguisse olhar do alto aquilo que está acontecendo, e isso serve para ajudar você também, do alto auxílio. Por quê? Quando eu estou no meio de uma situação, olhando de dentro da situação, a minha visão é muito bagunçada. Quando eu olho de cima, eu vou entender que esses sentimentos, que esses são os metasentimentos que eu posso confiar. Eles vão me dar clareza, tá? Vão me dar ação e não emoção, porque são sentimentos que realmente vão me dar coragem, vão me dar poder de funcionar aquilo que eu quero. Exemplo de meta-sentimento é a coragem, a humildade, a sabedoria. São sentimentos que se embasam por si só, mas que eu só consigo alcançar quando eu saio do contexto do sentimento inicial, que é aquilo que eu estou vendo. São sentimentos superiores, que me levam a patamares superiores, que me levam a uma compreensão superior daquilo que está acontecendo. Tá? Esse exercício é muito importante, tá, gente? Que eu vou passar para vocês. Identifique os sentimentos que são mais comuns na vida de vocês. Veja o que você está repetindo de sentimento, olhe em que nível esse sentimento está, e como você pode pegar todos esses sentimentos que te atrapalham e levar para um meta-sentimento e criar algo novo dentro daquilo que você percebe, tá? Agora olhando de dentro, tá? Olhando aquilo que tem solução, aquilo que pode ser resolvido e aquilo também que não tem solução. Você começa a perceber pessoas que elas estão assim no alto nível, dentro da neurociência, dentro da constelação sistêmica, eles não podem se envolver emocionalmente, então eles vão direto no meta-sentimento, na raiz de tudo aquilo, na ajuda, o que pode ser feito, o que pode ser transformado, ser ressignificado. Muitas vezes o cliente está ali chorando, ele está totalmente emocionado, muitas vezes o terapeuta, ele quer se envolver também, a história parece muito com a dele, mas precisa ter esse cuidado para poder realmente ajudar uma pessoa, para poder realmente trazer um resultado na vida da pessoa, é necessário ir no meta-sentimento, que é aquilo que está lá dentro, o início de tudo, que vai resolver, o que vai trazer uma atitude e o que vai fazer uma mudança de comportamento, tá bom? Até a próxima aula.